Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 1. Salmo 1. É lá que nós vamos pregar nessa noite. Terminamos no domingo o livro de Romanos. E agora, antes de começarmos um novo livro no Novo Testamento, vamos começar com o Salmo de número 1. Todos encontraram? Amém. Vou fazer a leitura, são apenas 6 versículos. E depois farei uma breve exposição nesses versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Já oramos, né? Vamos pensar um pouquinho nessa palavra. Vale a pena nós sermos crentes, irmãos. Vale a pena nós sermos seguidores de Jesus Cristo. Vale a pena nós andarmos com fidelidade na presença do Senhor enquanto caminhamos aqui na terra. Infelizmente, tem pessoas que pensam que quando nós somos salvos, dali em diante só começarão tristezas, problemas e dificuldades, e no final da vida é o céu, para compensar todas as dores que nós teremos. É verdade que a vida do cristão ela é marcada, sim, por dores, por dificuldades, por lutas, porque nós estamos em conflito com o pecado, estamos em conflito com a estrutura desse mundo que jaz no maligno, estamos em conflito com os padrões desse mundo que são todos diabólicos, satânicos. Então existe uma dor, existe um sofrimento, porque nós estamos em constante enfrentamento contra essa realidade. Todavia, apesar dessa luta, apesar dessas dificuldades, a vida do cristão é marcada por alegria. Um dos frutos do Espírito Santo, que é descrito lá no livro de Gálatas, é alegria. Um dos frutos, não, dos aspectos do fruto do Espírito na vida da gente é alegria. Gozo, algumas traduções como essa que eu estou usando nessa noite, dizem. Então, a vida do cristão, ela tem que ser alegre, tem que ser feliz, porque se alguém tem motivo para ser feliz, somos nós. Quando nós somos aceitos, chamados por Jesus Cristo, tirado do império das trevas e colocado no reino do Filho amado, nós descobrimos as perguntas últimas da filosofia, todas nós respondemos. Agora a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente sabe para onde a gente está indo. A filosofia toda se preocupa com isso, e nós sabemos de tudo isso, porque o Senhor revela ao nosso coração, através da sua palavra, verdades tão gloriosas, verdades tão grandiosas. Então a nossa vida como cristão, ela deve ser marcada sim pelo contentamento, pela satisfação, pela alegria. O próprio apóstolo Paulo, quando estava vivendo um momento de dificuldades, ele disse, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz isso, é justamente numa carta onde desde o começo ele insiste com os cristãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, eu insisto com vocês, alegrai-vos no Senhor. Então por quê? Porque a alegria, o contentamento, a felicidade, a satisfação deve ser uma marca da nossa vida, deve ser algo que caracteriza os crentes. Nós devemos sim ser um povo alegre, um povo festivo, um povo feliz, um povo contente, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a pandemias, mesmo em meio a dificuldades. Nós temos razões de sobra para celebrar. Nós temos motivos de sobra para celebrar. E para mim o Salmo 1, ele serve primeiro para tecer uma diferença muito clara entre qual deve ser o estilo de vida de uma pessoa que ainda não é cristão e totalmente contrário ao estilo de vida de uma pessoa que foi chamada pelo Senhor, que é um cristão. E o Salmo termina dizendo o que vai acontecer com cada um, né? Qual vai ser o final de cada um. Mas o Salmo também fala de satisfação enquanto nós estamos aqui na terra, caminhando também como justos e não como ímpios, né? O salmista começa dizendo assim, bem-aventurado o varão. A palavra bem-aventurado, ela significa alguma coisa acima, um pouquinho acima de alegre, de feliz. Um pouquinho acima, né? Bem-aventurado é alguém... Não existe uma tradução perfeita para essa expressão. Mas bem-aventurado é alguém que encontrou o favor de Deus. Bem-aventurado é alguém que encontrou a aprovação do Senhor.
Bem-aventurado é alguém que encontrou o selo de confirmação, de bênção, de aprovação que Deus deu. Então, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, irmão, é aquilo que existe no mundo, as filosofias vãs, os pensamentos vãos que existem no mundo. João diz que são três cobiças que o homem mundano, secular, natural, a mulher mundana, natural, secular tem. É a cobiça dos olhos, é a soberba da vida, e a cobiça da carne. Ou seja, querer, ter poder e prazer. São as três coisas que o mundo corre atrás. Isso era assim no tempo de Jesus, era assim antes de Jesus e continua sendo assim até hoje. Todo homem ímpio, e quando nós usamos a expressão varão, que está aqui traduzindo por homem, rapaz, nós queremos na verdade dizer toda pessoa. A busca de toda pessoa que não tem Deus no seu coração é a busca pelo poder, mandar, dirigir, governar, é a busca pelo prazer, desfrutar o máximo que puder dessa vida aqui, e a busca pela riqueza, pelo dinheiro, é por ter. Então a soberba da vida, esse correr atrás de ter as coisas e ter cada vez mais, isso é o conselho do mundo, isso é o conselho dos ímpios. O salmista vem dizer, feliz é aquela pessoa que não anda assim, que não anda atrás dessas coisas. Então o projeto de vida do crente não é ficar rico, o projeto de vida do crente não é desfrutar o máximo de prazer que ele pode, o projeto de vida do crente não é mandar sobre nada, nem mandar sobre ninguém. O projeto de vida do crente é em tudo que ele faz glorificar ao Senhor, em tudo que ele vive trazer honra, trazer glória ao nome do nosso Senhor. Então é feliz quem vive assim e é infeliz quem anda de acordo com o conselho dos ímpios. Não tem bem-aventurado, na verdade, um mal-aventurado quem anda segundo o conselho dos ímpios. Quem anda nessa busca, quem anda nesse desejo, E tem gente, irmãos, que não anda, mas perde muito tempo no caminho dos pecadores. Ele se detém nesse caminho. Então tem crente, irmão, que ele... a gente fala assim, antigamente, os crentes raízes vão se lembrar dessa expressão, a gente chamava de crente Raimundo. Se tiver alguém na live que se chame Raimundo, por favor, não é nada pessoal contra o seu nome. É uma expressão que nós usávamos, é o crente Raimundo. Ele tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Então ele é aquela pessoa dividida, ela abandonou o caminho dos pecadores, mas ela gosta de ir lá. E gosta de ficar lá, e gosta de gastar um tempo lá, e gosta de investir um tempo lá. Essa pessoa não é um cristão ainda autêntico, não é um cristão ainda verdadeiro. Nós, quando viemos para Jesus, irmão, nós precisamos queimar as pontes que nos levam de volta para o mundo. Nós precisamos derrubar os caminhos, os atalhos, as trilhas que nos levam de volta ao mundo, porque agora nós não andamos mais conforme o mundo. E tem crente que vem para Jesus, mas ele mantém uma canoinha amarrada lá no rio do mundo, no cais do rio do mundo lá, porque se ele precisar dar uma fugidinha, está lá pronta para ele, Não devemos perder o nosso tempo no caminho dos pecadores. Não devemos perder nosso tempo, irmãos, com tentativas de nos igualarmos ao mundo. Irmão, você não precisa ter preocupação de ficar rico, irmãos, porque a Bíblia diz que o que enriquece você é a bênção do Senhor. Deus te dará tudo que você precisa, irmãos. Deus proverá na tua vida. Nós temos um Deus que é provisão completa para nós. Não vai faltar absolutamente nada. Então não faça do teu projeto de vida um projeto de riqueza. Faça do teu projeto de vida um projeto de honrar ao Senhor. Porque a tua fé que honra ao Senhor, Deus vai honrá-la também, suprindo tudo aquilo que você precisa. Então nós não precisamos perder tempo também no mundo, irmão, atrás dos prazeres do mundo. Porque a gente sabe que os prazeres do mundo são todos eles transitórios. Todos eles duram alguns minutos e destroem você por uma vida toda. Não é assim? O prazer do sexo desenfreado, o prazer da pornografia, o prazer da droga, o prazer de qualquer coisa que você queira desfrutar no mundo, aí que o mundo considera como normal, quase tudo hoje em dia, mas nós crentes não. Então esse prazer, ele é momentâneo, ele é transitório. Agora, quando você busca o seu prazer no Senhor, o Senhor te dá prazeres que o mundo não tem nem de longe experimenta. O mundo nem de longe sabe o que são essas sensações, o que são esses sentimentos, o que é essa alegria que nós temos dentro do nosso coração por nos rendermos a Jesus Cristo. E a sede de poder, irmãos? O mundo vive correndo atrás de poder, é um querendo pisar no outro, um querendo mandar no outro, um querendo subir no pescoço do outro. Mas o poder para o cristão é uma bacia e uma toalha. É servir aos outros. O mais poderoso é aquele que mais serve. O maior entre vós é aquele que lava os pés do irmão, da irmã, aquele que serve ao outro. Amém? Então,
Não perca seu tempo andando nos caminhos dos pecadores também. Não perca seu tempo, irmão, na roda dos escarnecedores. Não tem felicidade na roda dos escarnecedores, né? Às vezes a gente vai em festas assim e o pessoal faz uma rodinha lá e bebem, 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 bebem. Quando não termina em briga, termina em ressaca, termina em discussões assim, às vezes pessoais, uma esposa com o marido, porque você bebeu demais, o outro fala não, porque você estava olhando para fulana, e aquela briga toda. Essa é a roda dos escarnecedores. O pessoal vai para o jogo de futebol, vão aquele grupo de amigos, todo rindo, e de repente você escuta lá, vê no final do jogo, lá nas cenas da televisão, aquela baderna toda nas ruas, tudo quebrado, tudo destruído. É a roda dos escarnecedores. O pessoal vai sentar para conversar sobre política e falar sobre eleições, a gente está se aproximando, começam ali, batendo papo, conversando, daqui a pouco já estão se agredindo, se ofendendo e ofendendo as mães olha, quando não vão para as vias de fato, e um bate no outro, e um quebra o outro. Por quê? A roda dos escarnecedores, a roda daqueles que não têm a lei do Senhor. Irmãos, crente deve ter amigos no mundo, sim. Nós devemos ser amigos de todas as pessoas. Nós devemos ser amigos de todos aqueles que quiserem nos procurar. Mas as pessoas têm que construir a sua amizade respeitando quem nós somos. E nós não podemos baixar o nosso nível de fé para chegarmos ao nível das pessoas, não. Nós devemos insistir para que as pessoas subam o seu nível de fé para chegar no nosso nível. Nós é que nos guardamos de não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Ah, você diz assim, mas olha, Jesus andava com todo mundo, com bêbados, com prostitutas. É verdade, isso é verdade mesmo. Só que todos os que andavam com ele eram tocados por ele, pela glória dele. Ele não se deixava desafiar por nenhum. Pelo contrário, ele é que influenciava a todos. Agora os crentes, irmãos. Alguns anos atrás, numa cidade próxima da nossa, um pastor decidiu, tinha um grupo de jovens abençoado na igreja, de fogo, de poder, de autoridade, decidiram que nos sábados de madrugada, a reunião do grupo terminava perto das 10 horas da noite, depois eles iriam tomar um lanche, os jovens de oração, e depois eles sairiam para evangelizar nos bares da cidade. Sairiam entregando folhetos, perguntando se alguém queria oração, procurando crentes que estavam fugindo do Senhor, e assim foram, né? Então, na primeira semana, o pastor saiu com um grupão enorme evangelizando. Que bênção, que maravilha. Na segunda semana, irmãos, o grupo já estava um pouquinho menor. E aí voltaram para evangelizar e encontraram alguns que estavam no grupo já lá no mundo, lá no bar também, lá na roda dos escarnecedores também. Então nós devemos sim, irmãos, ser amigos de todo mundo, andar com todo mundo, mas elevar o padrão e não baixar o nosso padrão. Não tem felicidade para quem anda na roda dos escarnecedores. Luz e trevas não combinam, irmãos. Preste atenção em algo que eu vou dizer que pode ser algo duro, até para você que me ouve aí na sua casa. Se as pessoas mundanas do mundo são muito amigas tuas e não te criticam por nada, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada com a sua prática de fé. Porque luz e trevas não combinam. Se o mundo aplaude você, perigoso. Algo não está certo aí. Algo está sendo omisso da sua parte em se posicionar, em falar com clareza, a menos que você seja esse novo tipo de crente, né? Esse novo tipo de crente que não quer contrariar ninguém, que não quer aborrecer ninguém, que não quer entristecer ninguém, não quer chatear ninguém, quer se dar bem com todo mundo. Mas o problema é, irmãos, que Cristo e Belial não podem se dar bem, luz e trevas não podem se dar bem, os amigos do mundo são inimigos de Deus. Alguma hora você vai ter que decidir que canoa você vai ficar. Ou se você vai ficar na canoa do mundo, ou se você vai ficar na canoa de Jesus. Se você decidir que você vai ficar na canoa de Jesus, se prepara, porque vão tacar pedra em você. Aqueles que são mais próximos de você hoje, especialmente vocês que são jovens, que têm amigos, esses são os primeiros que vão tacar pedra em você. Vão te chamar de fanático, de louco, vão te chamar de ignorante, vão te chamar de bitolado, e todas essas palavras vão dizer que fizeram uma lavagem cerebral em você, e todas essas coisas que dizem. Mas feliz é o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Tem felicidade para quem se separa do mundo, para andar com Jesus, para servir a Jesus. Olha o homem que é feliz. Esse homem ele não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o homem que realmente quer viver bem, quer viver feliz, ele aprende a pensar na mente de Cristo. E a mente de Cristo não é outra senão a Bíblia Sagrada, irmãos.
Aquilo que Deus fala para a gente na Escritura deve ser aquilo que ocupa o nosso pensamento o dia todo, o tempo todo. Isso deve ser aquilo que ocupa o nosso pensamento. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a ser como o boi, né? Aí alguém já pode dizer assim, pronto, está o pastor ensinando o povo a ser gado, que é uma expressão política. Não é isso que eu estou ensinando, não. Eu só quero falar do boi, a questão do ruminar. Né? O boi, ele come o capim no pasto, e ele não engole, ele engole tudo aquilo, mas depois aquilo tudo volta, e ele fica mastigando, aí ele engole de novo, e aí sim aquela comida é nutritiva para ele, é produtiva para ele. Então dizem que o que engorda o boi não é a comida, é o ruminar que engorda o boi, né? Da mesma forma o cristão, irmãos, o cristão que pensa na palavra do Senhor, o cristão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele prospera, ele é abençoado, ele vai para frente, ele encontra soluções, ele encontra saída, ele encontra escape, porque por dois motivos, irmãos, porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus honra a palavra dele, Deus vela pela palavra dele. E uma outra coisa, irmãos, porque Deus também é um Deus abençoador que nos dá um caminho abençoador na sua palavra. Então, além de Deus honrar a palavra dele, Deus é um Deus que dá, pela palavra, nos dá sempre um caminho de bênção, nos dá sempre um caminho de vitória, nos dá sempre um caminho de conquista. Então vamos aprender, irmãos, a pensar na lei do Senhor de dia e de noite. Não importa o quão pouco você saiba, mas rumina nisso, irmãos. Fica o tempo todo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, eu só sei isso. Você já sabe bastante. Se você conseguir ficar o tempo todo meditando nisso, irmão, já pensou? Quando vier um momento de perigo, você se lembra que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quando vier um momento de insegurança, como nós estamos vivendo com essa pandemia, você se lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando alguém se levantar para te acusar, dizendo assim, poxa, você dá dízimo na igreja, vai fazer falta para você, você se lembra dessa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meu irmão, qual que é o nosso sentimento, qual que é o nosso pensamento? De alguém que constrói a sua vida baseado nos princípios da palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, quando Moisés estava dando as últimas instruções ao povo antes de morrer e antes deles entrarem na terra prometida, o Senhor, através de Moisés, falou que era para os pais falarem com os filhos na lei do Senhor de dia e de noite, era para inculcar neles, para colocar dentro da cabeça deles, né? Para, sabe, entrar lá dentro da cabeça. E sabe, irmão, a gente inculca tanta coisa na cabeça dos filhos da gente, né? A gente inculca música, a gente inculca tanta coisa na própria cabeça da gente e na cabeça dos filhos também, né? A gente bota tanta coisa dentro, às vezes não bota aquilo que pode fazer uma diferença na vida toda deles, que é a palavra do Senhor, que são os princípios eternos que estão escritos na palavra do Senhor. Então aprenda a meditar, irmãos. Eu sugiro a você que todo dia de manhã, quando você ler a Bíblia, se não der para você ler a Bíblia, irmãos, leia pelo menos um versículo e fique o dia inteiro mastigando aquele versículo, fique o dia inteiro pensando naquele versículo, fique o dia inteiro ruminando naquele versículo. Eu digo para os irmãos dão risada de mim, que eu sou um dos poucos pastores que gostam de caixinha de promessa, né? Eu gosto, né? Então, por quê? Porque de vez em quando a gente está... Esses dias eu fui levar meu carro para lavar, faz tempo já, aliás. E o rapaz, assim que eu terminei de lavar o carro, tudo que ele secou, a hora que eu fui pegar o carro de volta, ele veio com a caixinha dele e falou assim, tira uma palavra para o senhor. Aí eu tirei uma palavrinha lá, meu irmão, aquela palavra ficou no carro há um tempão comigo, né? Então eu olhava ali assim, me lembrava do que estava escrito ali, e aquilo foi enchendo o meu coração, né? Então, faz alguma coisa, se mova na direção de se alimentar da palavra e ruminar essa palavra, meditar nessa palavra. Você está lendo a Bíblia, algo te chamou a atenção? Poxa, hoje de manhã eu postei no Facebook que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu estou lendo o Evangelho de São Lucas e eu li esse versículo e eu não sou aqui favorável à pregação de palavra rema, palavra logos, para quem entende dessas coisas, mas eu estou dizendo para você, irmãos, aquela palavra queimou no meu coração na hora que eu a li. Então eu falei, poxa, eu vou compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos, e fiquei ruminando o dia todo nessa palavra. Né? Aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode. Aquilo que a gente não é capaz de fazer, Deus é. A Bíblia diz que o homem que é assim, ele é igual a uma árvore que está plantada junto a um rio. Irmãos, se você agora, nós estamos tendo queimadas aqui na nossa cidade toda, né? De todo lado está queimando, do lado do Planalto, da Lagoinha, do Bonanza, para cá já queimou bastante também. Mas se você for aonde tiver rios, nascentes,
água corrente. Você vai ver que as árvores que estão ali do lado dos rios, não sofreram tanto dano quanto as árvores que estão mais longe. Porque a árvore que está do lado do rio, ela puxa a sua água direto do rio. As raízes trazem mais água. E não são como as árvores que estão numa região mais seca, em lugares mais secos, né? Isso significa dizer o quê, meu irmão? Quando você medita na palavra do Senhor, quando você anda nas bem-aventuranças, não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite, é como se você sugasse energia de águas profundas, que são as águas do Senhor. É como se você sugasse vida de lugares profundos. Quando vier a seca, irmão, você não vai secar. Quando vier o fogo, você não vai se queimar, irmãos. Pelo contrário, as suas folhas não vão cair, você vai dar o fruto na estação certa. Olha o segredo de uma vida próspera, irmãos. Olha o segredo de uma vida bem-sucedida. É você meditar na palavra do Senhor, porque assim você estará se alimentando de águas profundas. Estará bebendo de águas profundas, irmãos. Não estará apenas aí bebendo daquilo que a chuva te dá, daquilo que esporadicamente alguém possa lançar sobre você. Mas você vai estar se alimentando do Senhor. Irmão, nós precisamos ser crentes mesmo, crentes que vão na fonte, crentes que bebem da água, crentes que foram até Jesus e beberam das águas vivas. E o que são as águas vivas? Senão a palavra do Senhor ruminada, meditada, pensada no nosso coração. O que são as águas vivas, senão aquilo que nós pensamos quando nós saímos do culto e ouvimos a palavra e ruminamos naquilo, e meditamos naquilo, e ponderamos aquilo novamente, e deixamos aquela palavra nos transformar, nos incomodar, nos moldar. Quem vive assim é feliz. Se você é cristão já, e tem sentido a sua vida muito fraca, se você é cristão e tem sentido a sua fé muito abalada, se você é cristão e tem sentido que a sua vida não tem vigor, não tem alegria, não tem contentamento, não tem satisfação, não tem encantamento, eu sugiro para você, deixa Jesus te tirar desse terreno seco que você está e plantar você no ribeiro de água, pertinho ali, para que a água possa vir para você. Como é que faz isso? Comece a meditar na palavra. Comece nessa noite ainda a meditar naquilo que o Senhor diz. E o salmista avança dizendo, os ímpios não são desse jeito. Os ímpios não estão plantados. Ele diz aqui, eles são como a palha que o vento espalha. O ímpio é uma palha, irmão, uma palha que o vento espalha. Se você já morou na roça, principalmente a roça antiga, né? Não a roça Nutella de agora, mas a roça raiz, né? Se peneirava muita coisa. Então, por exemplo, quando se colhia o café, secava e precisava limpar o café. Então pegava-se uma peneira, né, e ia-se para um lugar onde batia algum vento, e jogava para cima assim o café e aquela palha, né? A palha ia, porque o vento levava. E o grão caía, como ele era mais pesado, caía de volta na peneira. E ficava fazendo aquilo ali até ficar limpo, né? Aquela peneira de café, e pegava outra, né? Para continuar peneirando. A figura que o salmista está usando é essa mesmo. Quem é ímpio não tem firmeza, irmãos. O vento leva. É a moinha que o vento espalha. O vento espalha, o vento leva. Por isso o ímpio, irmãos, ele está bem em qualquer lugar e está mal em qualquer lugar e não tem parada certa. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, outra hora ele está lá, outra hora ele está lá, outra hora ele está disputando aquilo, concorrendo aquilo, né? A figura que me veio foi dos políticos, né? Os políticos que são um símbolo, infelizmente, na nossa nação da impiedade, né? Uma hora eles estão contra, outra hora eles estão a favor, uma hora eles brigam, daqui a pouco eles estão todos juntos de novo, daqui a pouco eles estão todos brigados de novo, porque é a moinha que o vento espalha. O pastor Josemar Bessa, fazendo uma pregação em cima desse texto, creio que nessa semana, pelo menos foi esse pedacinho, eu vi essa semana, ele fala que nem o monte dos ímpios, nem o monte de palha tem forma, porque está lá, agora está daquele jeito, mas se o vento bater, ele espalha, já mudou toda aquela forma, não tem segurança, não tem sustentação, não tem valor, não tem firmeza, não tem nada. Não vale a pena ser ímpio, meu irmão. Não vale a pena ser ímpio, minha irmã. Agora preste bem atenção, não vale a pena ser cristão e viver como ímpio. Não vale a pena, viu? Vale a pena ser cristão e viver como cristão. Tem cristão que vai morar no céu, irmão, mas aqui na terra ele vai viver no inferno, porque ele decidiu ir contra o Senhor. Porque ele decidiu viver contra os princípios da palavra do Senhor, mesmo sendo cristão. Então ele vai ser como essa moinha que o vento espalha, não vai ser um absoluto nada aqui mesmo. Não vai ter felicidade, não vai ter alegria, não vai ter contentamento, né? Aí o salmista vai para o final dizendo assim, por isso é que os ímpios não vão subsistir no juízo, porque não vai ter como nem julgá-los, porque eles não são nada.
Vão se espalhar, simplesmente se espalhar. E nem os pecadores vão prevalecer na congregação dos justos. Ou seja, vai chegar um dia que o próprio Senhor fará a separação. O próprio Senhor fará a diferença. E o salmista termina dizendo assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu irmão, a gente que anda com Jesus Cristo, a gente é feliz, contente. Tem problema? Mas depois de cada problema, no meio de cada problema, a gente dá glória a Deus, a gente louva, a gente canta, a gente adora, a gente ora, a gente bendiz, a gente grita por socorro, a gente pede ajuda, a gente chora e é consolado pelo Senhor. O ímpio, irmão, ele corre atrás dos prazeres do mundo e vive uma vida infeliz. Uma vida infeliz. Só olhar para a gente que se converteu depois de adulto, que vida que a gente tinha, irmão. O que era aquilo que a gente pensava que era vida boa, não é? Essa vida de ir em boteco, beber cachaça, a gente pensava que era boa. Vida de droga, a gente pensava que era boa. Vida de correr atrás de dinheiro, trabalhar igual maluco, a gente achava que era coisa boa. Era nada, irmão. Bom é ter Jesus no coração, né? Tem uma diferença, irmão. Agora, no caminho e no final. Tem uma diferença. Então permaneça firme com Jesus. Permaneça firme no caminho dele. Se esforça, luta, abandona os seus pecados. Permanece firme com Jesus. E se você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, se você ainda não foi tocado pelo poder de Deus, abra o teu coração para Jesus. Abra o teu coração, convida Ele para entrar na tua vida, pede perdão pelos seus pecados, muda as suas atitudes. Comece a querer obedecer a palavra do Senhor e andar de acordo com essa palavra. Nós cantávamos um hino antigamente que dizia: há um lugar junto à cruz para você. Sabe, irmãos, a gente pensa que às vezes a cruz é um sinal de tristeza. É um sinal de tristeza porque lá a gente vê o tamanho do nosso pecado, mas é também um lugar de alegria, irmãos, porque lá a gente vê o tamanho do amor e do perdão e da misericórdia de Deus para cada um de nós. Então a gente diz cruz, cruz, maldita cruz, mas a gente também diz cruz, cruz, bendita cruz, porque ali está a nossa bênção, ali está a misericórdia de Deus, essa misericórdia que está à sua disposição também, se você ainda não teve uma experiência, um encontro com Jesus Cristo. Tenho certeza que Ele está disposto, está procurando por você, procurando por você. Venha enquanto é tempo, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos tirou do reino das trevas, o Senhor nos colocou no reino do seu Filho amado. E eu sei que nessa hora também, o Senhor está falando com algumas pessoas, que o Senhor pode também nesse momento estar tomando pela mão, para que elas abandonem o mundo do pecado e venham para a tua maravilhosa e gloriosa luz. Nós te agradecemos porque nesse caminho, a alegria, a satisfação, o contentamento, a paz, a prazer, a encanto. Nós te agradecemos porque tem valido muito a pena andar com o Senhor, ó Pai. O Senhor tem sido muito bom, muito generoso, muito gentil, muito bondoso com cada um de nós. E eu quero pedir que o Senhor continue fortalecendo os nossos passos, ó Deus, para a gente não voltar para o mundo do pecado, para a gente não voltar para buscar cavalo lá no Egito, Senhor, sabendo que a guerra nossa é o Senhor quem luta, é o Senhor quem está do nosso lado e nós não precisamos de nada do nosso passado. Tudo que nós precisamos, nós temos hoje, por causa da suficiência de seu Filho Jesus Cristo em nós. Então abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, dirige-nos, ó Deus, e conduz-nos sempre no caminho da bênção e da vitória. Nós queremos ser conhecidos como esses bem-aventurados. Nós oramos assim em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês, uma boa noite, um bom descanso. Aos irmãos que nos acompanham pela live, Deus abençoe vocês. Sábado nós temos Sabadão da Família, transmitido pela nossa live, não é presencial. E no domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua família. Um bom descanso, meus irmãos e minhas irmãs que vieram até aqui, vão em paz, em nome de Jesus.